Olá, meus queridos irmãos e irmãs, mais uma vez voltamos com a terceira aula. São aulas curtas, mais ou menos de 15 a 20 minutos, a nossa terceira aula da manhã, né? Vamos avançando e aproveitando que é a folga do padre, né? Teoricamente é chamada folga do padre, hoje segunda-feira, e a gente está investindo, né, nesta formação, catequese da doutrina cristã. Fica aí gravado, né, na plataforma, e a Pascom da paróquia, na pessoa de Ariane, coloca no YouTube, tá certo? Também essas aulas estão no YouTube, que é a página da paróquia Imaculada, não é? Conceição Pascom, tá certo? Se encontra lá, ok? Depois a gente vai compartilhar uma aula que foi postada lá, aí na página, para que vocês tenham o link, porque pode assistir na televisão, pode passar também nas catequeses, se quiser, na crisma, tá certo? Na comunidade, vocês podem dinamizar, se quiserem também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Deus de bondade, que quer salvar todo ser humano, esteja convosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Demorei um pouquinho porque eu fui preparar minha água, não é, com limão. Vamos avante. Então, este 8º capítulo é Creio no Espírito Santo. Repetindo o que falei na aula anterior, na 12ª aula, não é, tem 3 pontos: o Espírito Santo, manifestações e obras atribuídas ao Espírito Santo, dons e efeitos. Vamos avante. Professamos crer no Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, procedente do Pai e do Filho por via de amor. Não é? Aqui é o filioque, e procede do Pai e do Filho. Aqui é um tratado da Santíssima Trindade, da teologia da Santíssima Trindade. E que mais pensou dos padres da Igreja da Santíssima Trindade foi Santo Agostinho, no século IV para o século V. Depois do século XI para o século XII, o doutor angélico Santo Tomás de Aquino, né, conta até a história que Santo Agostinho, não é, ao pensar neste tema da Santíssima Trindade, e aí os neurônios começaram a ferver, ele não estava entendendo, não é, alguns artigos do mistério da Santíssima Trindade, e ele foi para a praia. Não é, oxigenar o cérebro, andar na praia. Estava andando e meditando o mistério da Santíssima Trindade, quando se deparou com uma criança que com a conchinha, não é, do mar, e ia lá no mar, enchia a conchinha e colocava num buraco, na areia, na praia. Quando ele se aproximou da criança, ele perguntou: "O que estás a fazer?" A criança disse: "Eu quero colocar aquela água todinha ali, não é, aqui nesse buraquinho." E ele disse: "Mas tu não percebes que é impossível, não é, fazeres isto, colocar toda aquela água neste buraco?" E a criança tomou agora a face do anjo, que era um anjo, não é, e disse: "Agostinho, é mais fácil eu colocar aquela água todinha do mar neste buraco do que tu entenderes o mistério da Santíssima Trindade." Vejam, mas mesmo assim, Santo Agostinho
não é? Até então, Agostinho não deixou de pensar na Santíssima Trindade. Um outro ponto, não é, dentro desse, da vida de Santo Agostinho, foi que, não sei se vocês sabem, que Santo Agostinho, a sua obra, ele tinha muitos copistas, muitos escrivões. Então, ele ditava simultaneamente, não é, 6 a 10 temas diferentes, e aqueles iam escrevendo. Mas o livro, o Tratado da Santíssima Trindade, que tem mais de 1000 páginas, não é? Ele passou a vida dele todinha escrevendo esse mistério, não é? E ao final, ele chegou à constatação, não é, que ainda muito tinha a produzir, a fazer e a descobrir sobre o mistério da Santíssima Trindade. Tá certo? Temos também o terceiro ponto, ainda em Santo Agostinho, que poeticamente ele deixou para nós. Veja, a perseverança da fé, a existência da fé, deixa pensamentos e obras extraordinárias que servem como testemunho, mas também como fortaleza e como inspiração para nós. Vejam, o que ele diz poeticamente sobre a Santíssima Trindade, não é? Que no mistério da Santíssima Trindade, o Pai, o eterno amante, olha para ele mesmo, e aqui são as palavras técnicas da teologia, e gera o Filho, o eterno amado. Por isso que tem no símbolo gerado, não criado, consubstancial ao Pai, a mesma substância do Pai, o Filho. O eterno amante com o eterno amado, não é? Se olham, veja, numa união hipostática, que secularmente podemos chamar de uma simbiose, não de sinergia, veja, nesta união intrínseca, e procede o Espírito Santo, que é o eterno amor, como nós vimos aqui. Veja, não é? Procedente do Pai e do Filho, por amor. Tá certo? Aqui você já tem 3 dimensões em Santo Agostinho do mistério da Santíssima Trindade. Que eu não quero me gabar, mas levaria tempo para ter essa síntese. Em qualquer estudo, não é? Em qualquer catequese, levaria tempo. Eu coloquei aqui em poucos minutos essa síntese para você do mistério da Santíssima Trindade. Mas vamos ver isso agora nos concílios, né? Macedônio negou a divindade do Espírito Santo, a heresia de Macedônio, pelo que a igreja, no concílio de Constantinopla, não é? Que é chamado Constantinopolitano, no ano 381, juntou ao símbolo de Niceno uma afirmação explícita contra essa heresia. Por isso que temos o símbolo, o primeiro, dos apóstolos, e temos o segundo símbolo. Veja, que não se contradizem, mas estão intrinsecamente. É a mesma fé, as mesmas verdades. Mas este segundo símbolo foi feito em 2 concílios, o Niceno, não é? E Constantinopla. O Niceno em 325 e o Constantinopla o 381. Por isso que é chamado, segundo o símbolo da fé, Niceno-Constantinopolitano, que vem, não é, desses 2 lugares aonde foram realizados esses 2 concílios, para rebater e condenar a heresia de
macedônio. Pois bem, Fócio negou que o Espírito Santo procedesse também do Filho, e a igreja, contra esse erro, ajuntou ao símbolo niceno-constantinopolitano a afirmação explícita quin ex, não é, patre filho que procedi, ou seja, que procede do Pai e do Filho, o filioque aqui, que depois lá na frente isso, não é, gerou também uma discussão entre a igreja do Oriente e a igreja do Ocidente, o primeiro cisma em 1054, né? A questão do filioque, que o Papa Francisco agora, né, acho que foi o ano passado, ou 2020, não é, se encontrou com o patriarca e aí, né, conversaram, tá certo? Restabeleceram este cisma, esta divisão. Esse foi o primeiro ponto, né? O tratado do Espírito Santo. O Paráclitos, que quer dizer auxiliar, ajudador. Aquele que está ao lado para nos defender. Por isso que é chamado também advogado. Vamos ver agora o segundo ponto, as manifestações. O Espírito Santo se manifestou no batismo de Jesus em forma de pomba. Né? A pomba, veja, é autenticamente um dos símbolos do Espírito Santo. E aqui está o fundamento do Novo Testamento. Né? Uma pomba, se viu uma pomba a pairar, uma voz do Pai a se ouvir e a pomba, sinal do Espírito Santo sobre Jesus. É a forma em que vem comumente figurado. No dia de Pentecostes, desceu sobre Maria Santíssima e sobre os apóstolos. No cenáculo, em forma de línguas de fogo, símbolo da chama purificadora e transformadora do Evangelho. Então a gente vai encontrar, tanto no fundamento bíblico, Antigo e Novo Testamento, esses símbolos, não é? Mas o mais visível no Novo Testamento é a pomba. É a pomba, certo? Tem também algumas imagens da pomba no Antigo Testamento, não é? Sobretudo ali no dilúvio, na Arca de Noé, que ele solta a pomba, não é? Ela volta com as patinhas eslameada, e ele percebe que ainda a água não baixou. Depois que solta pela segunda vez, ela não volta mais, e ele percebe que as águas baixaram. Então, é continuar a vida, refazer a aliança com Deus. Mas os símbolos do Espírito Santo fazem parte da doutrina da igreja. Encontramos no Catecismo da Igreja Católica, o mais atual, de São João Paulo II, não é? E encontramos também os fundamentos bíblicos, tá certo? E teológicos. Vamos para o terceiro ponto. Vamos ver, olha, já 14 minutos. O terceiro ponto, as obras atribuídas ao Espírito Santo, dons e efeitos. Ao Espírito Santo se atribui particularmente a santificação das almas. Não é? Aqui nós chamamos as propriedades ou missão. Cada pessoa da Santíssima Trindade, Deus uno em substância e natureza, não é, divina, e trino em pessoas. Então, a missão ou propriedade própria do Pai qual é? De criar. Do Filho qual é? De salvar. Jesus, Salvador, né? O nome significa. E do Espírito Santo, de santificar. São as missões,
tá certo? Como vimos aqui. Então, a primeira obra atribuída ao Espírito Santo é a santificação das almas. Obra de amor. Comunica invisivelmente a graça às nossas almas, santificando-as. Opera em todos os sacramentos, mas em dois, de especial e eficaz modo, ou seja, na crisma, com a unção, e nós chamamos de um novo Pentecostes, e a confirmação, quando se recebe a abundância dos 7 dons na crisma, e na ordem em que o ministro de Jesus recebe com o caráter, veja, a plenitude de luz, força e santificação, como a tiveram os apóstolos. Na ordem, sacramento da ordem, existe 3 graus: o grau do diaconato, o grau do presbiterato, o grau do episcopado, não é? Que nesse primeiro grau, episcopado, que pastoralmente nós chamamos do terceiro e pleno, tem a plenitude o bispo na sucessão dos apóstolos, para cumprir os próprios deveres e fazer dignamente as obras de Deus. Ao Espírito Santo se recorre para lhe implorar a luz, a força e a consolação. Ele é o hóspede da paz, ele é também o consolador. Veja, e nós recebemos também esta força regeneradora no batismo, veja, mas em cada sacramento, o Espírito Santo nos dá a vida de Cristo todinha. Então, em cada sacramento eu recebo um Pentecostes, o novo Pentecostes. Está vendo, católico? Não é? Os católicos que não gostam dos sacramentos, sobretudo o sacramento da confissão, que poderia se receber todos os dias, todas as semanas, de 15 em 15 dias, todos os meses. E a igreja, que é mãe, é misericordiosa, diz: meu filho, ao menos uma vez por ano, na Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, se confesse. Porque senão, veja, o pecado lhe rouba a graça atual, a graça operante, a graça santificante. Isso é um pecado contra o Espírito Santo, porque ele quer fazer, não é, quer obrar em nós, e nós não permitimos pelo pecado, por estado de pecado. Os 7 dons do Espírito Santo são, e aí nós recebemos, não é, no sacramento da crisma, os 7 dons do Espírito Santo. Veja o que é a doutrina da igreja. Muitos, os pentecostais e os neopentecostais, dizem que nós recebemos no batismo do Espírito Santo esses dons. E o batismo do Espírito Santo é um sacramento. Aonde é que somos batizados no Espírito Santo? No sacramento da crisma. Não é? É tudo arrumadinho na igreja, é tudo na doutrina. Não é Espírito Santo só para onde quer e em quem quer. Não é? Então uma pessoa é toda atrapalhada, veja, uma pessoa não vai para a missa, não ama a igreja, não obedece à igreja, não recebe o sacramento e ainda diz que tem o Espírito Santo e recebe os 7 dons do Espírito Santo. Não, não é assim não. Lembre da aula, não é? Da 12ª aula, que quando nosso Senhor vir pela segunda vez, ele virá justificar e honrar os justos. É com isso que nós vimos, tá certo? Vamos ver: sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Aqui não nos cabe ver cada um, tá certo? Porque não é a escola dos carismas e dos dons, mas só para a gente entender um pouquinho, né, nessa brevidade do tempo, o que significa este 13º artigo, creio no Espírito Santo, nesses 3 pontos, tá bem? Então, a gente termina por aqui, em 19 minutos, em 20 minutos, mais ou menos, para a tarde,
voltarmos com o nono, veja, o nono artigo, né? Já voltamos, estamos terminando, são 12 e com a 14ª aula, tá certo? À tarde, nesse nono artigo, mais ou menos 1h da tarde, né? Horário de almoço aí, pegando vocês em casa, aqueles que estavam trabalhando, mas já volta, vamos ver a Santa Igreja Católica e a comunhão dos santos. Nos seus pontos, a origem e definição da igreja, é um pouquinho da eclesiologia, uma só igreja, a unidade e comunhão da igreja, notas ou características distintivas da igreja, não é? Vamos ver também as 4 notas não se encontram na igreja protestante nem na cismática. Encontram-se na igreja romana, igreja docente e discente, né? O Papa, o primado do Papa, o bispo de Roma, veja, a infalibilidade da igreja, a infalibilidade do Papa, o corpo e alma da igreja, fora da igreja não há salvação, a comunhão dos santos. Deu para perceber já que este artigo, o nono, é extenso, é grande. Vamos fazê-lo em várias aulas, tá certo? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Áurea diz, quando deixamos a Santíssima Trindade ser o centro de nosso guia, enxergamos e agimos diferente. Eu creio, não é? Tá certo? Então, até à tarde, se Deus quiser.